Olá, amantes do café! Estamos aqui com Stephanie Mourão no Café das Coisinhas, a cafeteria localizada na Vila Mariana. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a profissão barista e como é lidar com esse grão que faz a bebida maravilhosa que muita gente ama. Stephanie, agora eu queria perguntar qual que é o método de extração de café que os clientes mais pedem? Normalmente o que eles mais pedem são expresso, por ser um pouco mais intenso, mas também tem sempre aquele queridinho que seria o método coato, mais tradicional de casa, que o pessoal adora e sempre pede com mais frequência. E Stephanie, na sua opinião, qual que é o método que mais altera o gosto do café? O método que mais altera assim, o gosto seria tanto o cold brew, que seria uma extração a fria, né, do grão do café, que não vai água quente, faz só água fria e ele demora um pouco mais, né? Ele altera bastante o sabor. E também temos os métodos de infusão. O mais conhecido assim seria o Aeropress, que ele tem uma alteração bem significante na parte do café. Entendi. Para esses métodos tão diferentes que você contou pra gente, qual que é a importância de se usar um grão de qualidade? Acho que para todos os cafés, a importância do grão de qualidade seria muito grande, porque o grão ele não teria nenhum tipo de... Agora esqueci o nome. É mal? Não, fica tranquila. Ele não tem resíduos, né? Tipo, eles são mais limpos, puros. Então, altera em qualquer extração que a gente tenha, tem uma alteração muito grande, né? Então, a importância deles é se extrair o máximo do café sem ter outras coisas envolvidas. Uhum. E agora conta pra gente. Estranho. Tá bom. Agora conta pra gente, é possível potencializar o gosto do café com o método de extração? Sim, a gente consegue potencializar cada característica deles. Então, quer dizer, a gente consegue potencializar a doçura do café. Dependendo do método que a gente usa, a gente consegue ter uma extração melhor. Tanto para a parte doce do café, quanto para a acidez do café. A gente pode extrair com amargor, sem amargor. Isso tudo depende de como você vai extrair o seu café. Tudo depende da moagem do café, do tipo de extração, da quantidade de água. Tudo isso influencia bastante. Entendi. Você pode contar pra gente um exemplo de um método diferente de se fazer café? Olha, um método bem diferente seria o sifão. Ele é um método de infusão misturado também com a parte da gravidade que ajuda na extração dele. Ele se resume praticamente em você aquece a água num recipiente, a água vai subir por um cano e é onde vai encontrar com o café. Isso, depois de um tempo, você deixa ele em infusão. Quando acabar, você apaga uma chama que fica embaixo dele, que é o que faz a água subir, e ele vai extraindo lentamente, então ele vai descendo já o café coado. Esse daí eu acho que é o método que é mais diferentão, assim, que até parece uma alquimia ali. Que bacana! E agora, Stephanie, um pouco sobre a sua carreira. Você é barista há quanto tempo? Eu sou barista há 10 anos. Eu comecei numa cafeteria pequena, comecei a ter gosto pelo café. Depois eu corri atrás de cursos, essas coisas, né, para poder me aprofundar mais. E hoje eu sou certificada tanto pelo Senac quanto pela SCA, que é um certificado internacional nosso, né? Então, quer dizer, se eu quiser trabalhar em qualquer lugar eu posso, do mundo. Mas, assim, a gente chega assim no limite, mas nunca deixa de estudar. Então, sempre estou estudando, sempre estou me aprofundando. Hoje em dia eu foco mais nas competições, que tem várias competições no nosso ramo, né? Algumas pequenas eu já tive o mérito de ganhar e agora eu estou correndo atrás das maiores. Olha, você pode dar um exemplo de uma que você ganhou? Normalmente eu ganho TNTs, que são
competições menores em cafeterias, Suete Latte Art, que seria desenhos em café. Uhum. Aí, esses eu já tive o mérito de ganhar alguns. Atualmente, recentemente, eu competi na competição de Coato Aeropress. E agora estou me inscrevendo para competir na Ticoar. Olha, que bacana, boa sorte para você. Obrigada. E você pode contar um pouquinho como que nasceu essa vontade de se tornar barista, essa paixão pelo café? Acho assim que a minha paixão pelo café é uma coisa que surgiu pelo gosto de sempre... Eu sempre tomei muito café, então eu gosto muito da bebida. Uhum. E quando eu descobri que o café não era só pegar e passar no coador e tá tudo certo, descobri que tem um ramo muito maior, achei muito interessante. Eu gosto de falar que café é como se fosse um abraço em formato de xícara, porque eu sempre vejo, vamos comemorar, vamos ali tomar um cafezinho, vamos se reencontrar, vamos tomar um cafezinho, tô triste, vamos tomar um cafezinho. Tudo envolve o café, então é um jeito de agradar as pessoas que eu acho muito, muito legal, tanto se está triste quanto se está alegre, você sempre toma um cafezinho. Acho que muita gente se identifica com isso também. E você pode contar qual que é o seu método preferido de extrair café? O meu método preferido de extrair café é o F60. Ele é um método de extração, é o que está aqui na frente. Uhum. Ele é bem simples, mas ele é um método que realça um pouquinho mais a acidez do café, ele entrega uma bebida bem limpa, eu gosto muito dele. Entendi. E Stephanie, e o café para acordar, assim? Qual que é o mais indicado e por quê? Então vamos lá. O café para acordar seria o com mais cafeína. O que acontece? A cafeína, ela é uma proteção do grão do café. Então, o que a gente fala é, quanto mais contato a água estiver com o grão, mais cafeína tem o café. Tem gente que acha que quanto mais intenso o café, mais cafeína. Isso está totalmente errado. Porque o expresso, ele tem um contato, alguns segundos só de contato com a cafeína. Então, o expresso, ele é uma bebida bem intensa, porém ele tem menos cafeína. O que a gente aconselha é sempre um coato, um cold brew. O cold brew é uma extração de 12 horas, então 12 horas, ele é o que mais tem cafeína, enquanto o coato ele é o intermediário. Então, o que menos tem cafeína seria o expresso, que ele só tem 30 segundos de extração. Entendi. E aproveitando o gancho, será que você pode mostrar pra gente? Sim, fazer a extraçãozinha aqui. Então você pode explicar um pouquinho pra gente como é que funciona enquanto você faz? Sim, com certeza. Aqui eu tenho um método. Primeiramente eu vou escaltar o filtro, porque assim a gente vai tirar os resíduos de papel das fábricas. Então normalmente a gente sempre escalta o filtro, tanto para aquecer o método em si, para ele não ter uma perca de calor, né, não esfriar o nosso café, e também pelo fato do papel ter aquele gosto de celulose. A gente, assim, escaltando, a gente tira um pouco desse gosto para não interferir no nosso café. Uhum. Tá? E vai pouquinha água mesmo, né? É, só para esquentar mesmo, só para a gente poder tirar esse residual. Tá. Aí aqui eu tenho 20 gramas de café, que normalmente a gente usa... a gente sempre usa uma proporção. Então, o que a gente faz? A gente usa 20 gramas. Eu gosto muito da proporção de 1:12. Então, eu vou usar 20 gramas de café para 240 de água. Certo. E aí facilita muito. A gente sempre pesa, sempre faz tudo certinho para não correr o risco. E essa quantidade atende quantas pessoas? Quantas xícaras? Atende normalmente até 2 pessoas, aquela xícara de 120, né? Certo. Se for qual erro, é só pra mim. Aí aqui, o que a gente faz? A gente sempre molha primeiro o grão, a gente vai hidratar. Então a gente hidrata ele só com um pouquinho de água, fazendo sempre um movimento circular para poder umedecer ele todo. Aí a gente espera uns 30 segundinhos, de 20 a 30 segundos. Para quê? Porque aqui ele vai liberar os gases da torra
né, que ele tem e absorver a água, assim a gente consegue extrair melhor o café. Se a gente passar tudo de uma vez, o café ele não absorve tanto água, ele não vai ter uma boa extração, não vai conseguir extrair tudo do café. Que interessante, o café pode ser muito mais complexo do que a gente imagina, né? Isso é. Aí depois que a gente faz essa primeira chocada, a gente vai chocando a água lentamente. O ideal é não chocar tudo de uma vez e encher. O ideal é a gente controlar o fluxo que a gente tem de água. Por isso que a maioria das vezes você vai ver o pessoal usando esse aparelho por causa desse pico. Ele consegue melhorar o nosso fluxo, então ele consegue controlar melhor a água. Aí a gente vai chocando aos pouquinhos, sempre fazendo um movimento circular. Quanto mais fresco o grão tiver, mais ele vai inchar. Então ele sempre vai estar mais inchado primeiramente. Isso é bem interessante. Dá pra ver bem que o grão aqui subiu, ele inchou realmente. Aqui a gente vai sempre fazer movimento circular para ele poder ir tanto aquela mexida nos grãos, para poder estar fazendo, para não precisar usar colher, essas coisas, que pode danificar o filtro. Então, e interferir no sabor, né? Também, com certeza. Aí a gente vai fazendo as chocadas e vai extraindo melhor o café. Aí aos pouquinhos a gente vai fazendo o nosso cafezinho. É aquela coisa, não pode ter pressa, vamos com calma. Sempre dando uma olhada no tempo, na quantidade de água. E por isso a importância de medir a quantidade de água, porque você usou o bule inteiro. Com certeza. Aí a gente sempre está nessa parte de medir, sempre sabe a quantidade ideal para cada um. Uhum. E ele fica com um aspecto mais claro, né, esse café? Isso. Certo. Normalmente os cafés especiais ele tem esse aspecto mais claro porque eles não são extremamente torrados. Eles são uma torra mais controlada, eles são um pouco mais claro. Normalmente o que a gente vê no mercado é aquele café que é muito torrado, que é muito preto, muito escuro, para disfarçar as imperfeições dele. Aqui a gente tem um café que ele foi desenvolvido melhor na torra, então aqui a gente tem um café melhor e o aspecto dele é mais claro mesmo, né? Não é que vai ficar um chafé, não, ele vai realçar mais as notas do café. Certo. Que normalmente a gente tem café com notas mais florais, que remete mais a lembrança de um chá. A gente tem notas mais lácteas, que se remete a mais chocolate, caramelo. E também tem os frutados, que remete a frutas maturas. Então a gente tem vários tipos de sabores de café. E você pode contar qual que é o grão utilizado para esse? Esse daqui, ele é um grão, que ele é um blend, né, de catuai vermelho com tupi, certo? Ele tá marca Paupá, é uma fazenda que fica quase no interior, ele fica em São Sebastião da Gama. A altitude dele também é uma altitude já boa, né, que a gente fala que até a altitude interfere no sabor do café. Sim, sim. Tudo interfere, não adianta. Tudo bem estudado desde o plantio até a xícara. E a gente, como parista, a gente tem que ter uma noção de um pouquinho de tudo para a gente poder extrair melhor o café para todo mundo. Então, cada café vai ter sua característica, cada café vai ter uma moagem diferente, um método diferente que fique melhor. Então aqui a gente sempre está estudando melhor os grãos para a gente saber como extrair o melhor café. Maravilha, e aqui tá pronto o cafezinho. Aqui já tá pronto. Então podemos servir aqui? Sim. Que aí já deixa prontinho. E enquanto você serve, Stephanie, vou aproveitar para perguntar qual que é a importância do café para você, na sua vida? Olha, o café ele já me salvou de muitas coisas. Eu sou uma pessoa que saiu de um ramo meio que de repente e eu tava meio que perdida, sem saber pra o que se fazer da vida, né? Eu não sabia o que eu queria ser. Aí foi quando eu tive o meu primeiro emprego numa cafeteria, né? Eu gostei da forma de método de café, né? Na cafeteria tinha somente o expresso,
mas eu vi assim uns cafés muito bonitos, uns tecinhos bonitos. Aí eu comecei a correr atrás para saber como fazer aqueles cafés que eu estava muito interessada. Aí foi aí que eu comecei a gostar do café. Então, assim, para mim é como se fosse um recomeço para mim, porque eu não tinha profissão, não sabia o que eu queria ser da vida. E eu falei, agora eu quero ser barista. Eu fui nessa, trabalhei com o melhor barista do mundo, que ganhou o Mundial recentemente. Então, Que bacana. assim, eu corri atrás de tudo e hoje ainda não estou no patamar que eu quero, que ainda quero ganhar competições, muitas competições Tem por muito aí. caminho pela frente ainda. Mas eu tô orgulhosa comigo mesma, assim. Que é o mais importante, Isso. né? E antes da gente provar, se você pudesse definir o café em uma palavra, então qual seria? Amor. Amor? Amor. É uma coisa, assim, que é bem marcante, assim, pra mim. Ah, então nesse clima vamos experimentar, né? O cheiro é uma delícia, né? Nossa, muito bom, muito bom. Bom, então, Stephanie, muito obrigada por ter participado conosco de mais uma edição dos Sabores do Café. Então fica aqui a nossa recomendação para visitar o Café das Coisinhas na Vila Mariana, que é muito lindo, como vocês podem ver um pouquinho aqui. Então, muito obrigada e até a próxima!